Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Deus é Amor. O título desta primeira semana, Andar em Amor como Filhos Amados. E o título da quarta-feira, Deus é Amor. Os versículos Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, que dizem: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado primeiramente por mais um dia, por tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia. A tua misericórdia é a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. O Senhor tem tido muita misericórdia para conosco. O Senhor escolheu ter misericórdia de cada um de nós, o que nós não merecemos. E ainda mais, o Senhor tem nos dado a sua graça. Nós desfrutamos de tudo que o Senhor é, através desse rio que flui a tua vida, a tua graça. E nós também desfrutamos do teu amor. O Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo, ainda quando éramos inimigos, quando andávamos na vaidade de nossos pensamentos, alheios à sua vida, alheios ao Senhor, a tudo o que o Senhor é, o Senhor nos amou, o Senhor se entregou por nós. Senhor, nós jamais poderemos pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós cremos, Senhor, na grandeza do teu sacrifício, da tua oferta a Deus, que nos trouxe a salvação eterna, independente do que nós fizemos ou do que nós fizermos. E por isso, Senhor, nós te damos toda a glória, nós te agradecemos e te louvamos. Só tu, Senhor, és digno de total louvor, digno de total adoração. Obrigado, Senhor, e obrigado também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos alimentar, nos sustentar com a sua palavra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos então, nessa semana, entrar no capítulo 5 de Efésios. E no capítulo 5, Paulo ele começa falando sobre andar em amor. E eu gostaria, irmãos, de começar lendo na página 11 o primeiro parágrafo. Veja só. No passado, víamos graça, verdade, amor e luz como itens isolados. Entretanto, esses itens não estão separados, mas resultam do fluir do rio da graça de Deus. A graça nos traz o próprio Deus com todos os seus atributos divinos e as virtudes humanas de Cristo para ser desfrutados por nós. Jesus Cristo veio e trouxe a graça e a verdade. A graça é Deus nos alcançando. 1 João afirma que Deus é amor. 1 João 4:8. Quando alcança o homem o amor, Deus se torna graça. Da parte de Deus vem o amor, que é a sua essência e natureza doada à humanidade em forma de graça. Ambos são as duas extremidades da mesma coisa. Ao desfrutar do rio da graça, você desfruta do que Deus é. Por isso a vida divina cresce em seu interior. E você, aos poucos, amadurece e é edificado até chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a nossa meta. Isso é importante, irmãos, nós entendermos. Porque fala-se muito sobre o amor. Tem muitas músicas no mundo, poesias, pessoas falando sobre o amor, pessoas utilizando a ideia do amor para que tudo seja liberado. Em nome do amor eu posso fazer de tudo. Mas, na verdade, irmãos, as pessoas desconhecem o que é o verdadeiro amor. Ontem nós falamos sobre quando há um vazio, Satanás, quando há o vácuo, Satanás entra e ele entra com as mentiras. E ele cria uma ilusão das coisas que são reais. Então esse mundo, irmãos, é uma ilusão do que é real, uma tentativa de Satanás de nos enganar, de nos fazer desviar daquilo que é real. Então as pessoas buscam o quê? O amor, a felicidade, mas elas nunca encontram. Por quê? Porque elas estão buscando no mundo uma ilusão, uma fantasia. O verdadeiro amor, irmãos, assim como a verdade, a realidade é Deus. Deus é amor.
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos desse amor, do amor ágape, que é desse amor que nós estamos falando, que Paulo está falando de andar em amor, ele está falando do ágape. A palavra andar aqui é peripatel, e amor é ágape, quer dizer, é algo que tem que estar no nosso viver. Então, andar nesse amor, e esse amor que Paulo fala, assim como o amor em 1 Coríntios 13, não é um sentimento. Não se engane achando que o ágape é simplesmente um sentimento. O ágape, o amor, é o próprio Deus. Então, esse trecho que eu li do Alimento Diário é muito rico, porque aí você entende, irmãos, primeiramente Deus nos amou. E por Ele nos amar, Ele se entregou a nós. Deus deu o primeiro passo. E aí nós recebemos através da graça o que Deus é. Então Deus é luz, Deus é justiça, Deus é amor. Tudo isso nós estamos recebendo. Nós recebemos quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos orando, quando estamos tendo comunhão com o Senhor. Isso, irmãos, é o que Pedro fala na sua primeira epístola, na segunda epístola, quando ele fala da vida. Nós somos coparticipantes da vida e da natureza de Deus. Isso está sendo acrescentado a nós. Então, veja só. Você pode às vezes olhar para uma pessoa, para um irmão, enfim, e pensar, bom, eu não consigo amar essa pessoa. Todas as vezes que você tentar amar essa pessoa com o seu amor, você vai falhar. Você vai se esforçar e no final você vai perceber que você vai falhar, está falhando. Porque você ainda não entendeu, irmãos, isso que nós precisamos entender. Não é sobre o nosso amor, é sobre nós recebermos o próprio Deus, que é o amor em nós. E esse amor, quando nós vamos nos enchendo, ele vai fluindo de nós. Aí, querido irmão, querida irmã, você vai perceber que você não tem mais escolha. Você não pode simplesmente dizer assim, agora eu estou amando, irmão, agora eu não estou amando. A única coisa que você vai fazer, já que você está cheio da vida de Deus, é amar. Então, se você olhar e falar assim, não, eu preciso amar mais aquele irmão, então eu vou olhar só as coisas positivas dele. Não funciona. Se você olha um irmão e faz a pessoa amar mais aquele irmão, sabe o que você precisa fazer? Você precisa receber mais de Deus, buscar mais o Senhor, receber mais da graça. Quanto mais cheio de Deus você estiver, mais cheio de realidade, mais cheio de amor você vai estar. Então, eu repito, eu vou tocar nesse ponto. Não é o que você pode fazer, o que você pode sentir. É o quanto de Deus você está buscando e o quanto da graça você está recebendo, que por conseguinte é o amor de Deus, não é? E quando nós vamos recebendo, irmãos, cada vez mais dessa graça, o apóstolo Paulo, que nós vimos no Alimento Diário, por exemplo, ele era um dispensador da graça. Todos nós, irmãos, nós somos dispensadores da graça. Quantas vezes você estava chateado com alguém, com raiva, e aí você não queria, às vezes não queria se voltar para o Senhor, não queria ler a palavra, enfim. Você estava com raiva, estava com um sentimento ruim, mas aí um irmão veio e falou uma palavra. Ou você estava na reunião e ouviu uma palavra, e essa palavra, ela veio, porque é a palavra de Deus, né? Ela veio e tocou o seu interior, e você se arrependeu, você caiu prostrado, você percebeu. Isso é o quê? Isso é a graça sendo dispensada através dos dispenseiros. Todos nós, irmãos, somos dispenseiros da graça de Deus, uns em nível maior, outros em nível menor. E esse nível, na verdade, depende do quanto você busca e quanto você recebe da graça de Deus. E essa graça, irmãos, ela faz o quê? Ela entra no nosso espírito e ela vai transbordando para a nossa alma. E aí, o que acontece? Você sabe, o nosso coração, o coração espiritual, vamos dizer assim, ele é composto pela consciência, que é parte do espírito, e mente, vontade e emoção, que é a alma. Por isso, muitas vezes a Bíblia fala de se voltar o coração ao Senhor, porque você voltar todo o seu ser. Então, quando você recebe a graça, você recebe essa graça no espírito. E isso transborda para onde? Para a sua alma. E vai enchendo a nossa alma do que Deus é, de luz e principalmente de amor. O resultado é o que Paulo fala no capítulo 3, versículo 17, quando ele fala
de Cristo habitar no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Então tudo depende, e no versículo 16, eu esqueci de mencionar, Paulo está orando para que, segundo a riqueza da sua glória, o Pai conceda que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, no nosso espírito, que aí transbordando para a nossa alma, toma o nosso coração. Então você percebe que não é uma questão de você fingir, é igual quando nós falamos da humildade. Não é uma questão de você fingir ser humilde, falar baixinho, falar com uma cara de sofrimento. Não é isso. Depende do quanto você recebe de Cristo. E aí sim você consegue ser humilde, ser longânimo, ser manso. Aqui, irmãos, é a mesma coisa. Quanto mais nós recebemos da graça do próprio Deus, mais nós vamos sendo enchidos com o próprio Deus, com a vida de Deus. Isso faz com que as coisas que Satanás muitas vezes semeou em nós, essas coisas elas vão sendo derrubadas, vão sendo arrancadas. Essas mentiras, esses vácuos que ainda nós temos no nosso interior, que Satanás muitas vezes se aproveita através do pecado, da vida da alma, para semear suas mentiras. Quando nós estamos sendo enchidos de Deus, essas coisas, irmãos, vão cada vez mais se esvaindo. Então não vai sobrar vácuo. O Senhor vai encher tudo, todas as coisas. Ele vai ser tudo em todos. E ele começa pela igreja. Então, irmãos, para finalizar, né, essa quarta-feira, eu vou repetir algo que eu já tenho falado algumas vezes. A partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele começa a falar sobre o nosso andar. E ele usa então a palavra grega peripatel. Quer dizer, é um andar individual no sentido de um nosso andar diário, certo? E ali ele começa a mostrar coisas práticas da nossa vida. Se você ler, por exemplo, final de Efésios 4, você vai ver coisas muito práticas. Que Paulo fala, não vai por esse caminho, você vai entristecer o espírito. E aí no capítulo 5, ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí você pode pensar assim, como é que eu vou imitar a Deus? Você não consegue, nós não conseguimos imitar a Deus. Mas nós conseguimos, irmãos, ser enchidos por Deus. E aí, quando nós vamos nos enchendo de Deus, nós conseguimos andar, entre aspas, imitando a Deus. Por quê? Porque Deus é amor e nós passamos a andar em amor. Quando você notar no seu dia que você não está andando na verdade, não está andando no amor, pare. Por quê? Porque aí gerou aquele vácuo. É nesse momento você está vazio, você precisa se encher. É nesse momento, muitas vezes, que Satanás trabalha, irmãos, no nosso ser, colocando dúvidas na nossa mente, fazendo a gente pensar coisas dos irmãos que não são verdade, dos irmãos, da família, enfim. Por quê? Porque está vazio. Então, nesse momento, você percebeu que a sua mente está muito solta, que ao invés de pensar nas coisas lá do alto, está pensando em coisas aqui de baixo. Ao invés de andar no amor, você está com raiva. Nesse momento que você perceber, não fique se justificando. Vá até o Senhor, clame pelo sangue do Senhor e encha-se do Senhor, encha-se do Espírito, da palavra. É só assim que as coisas mudam, irmãos. Se nós não fizermos assim, se nós não nos enchermos de Deus, das riquezas insondáveis de Cristo, do Espírito, nós vamos sempre andar. Qual que vai ser a nossa diferença para um incrédulo? É que nós vamos ser pessoas que estão andando segundo a vaidade dos nossos pensamentos, mas que conhecem a verdade. São crentes, mas ainda andam segundo a vaidade dos pensamentos. Não, irmãos, vamos sujeitar o nosso pensamento a Cristo, todo o nosso ser. Vamos nos encher do Senhor, porque nós vamos nos encher do amor de Deus. E assim nós vamos ser imitadores de Deus, como filhos de Deus, amados, que cada um de nós somos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações agora no YouTube. Você acessa o YouTube, igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos, vão estar essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente.
Jesus é o Senhor.